Há muito tempo que se anda a falar numa recessão. Há muito tempo que se anda a perspectivar uma recessão, seja 2023, seja 2024. Há quem fale num soft landing, há quem fale num hard landing. A questão central é se ela vai aparecer. E, pelos vistos, cada vez há menos dúvidas que tal vai acontecer. Há um momento na vida, digamos assim, em que, por norma, os planetas se alinham e nós temos uma recessão. Vamos falar, evidentemente, sobre um gráfico que mostra isso. E parece-me a mim que já conseguimos vislumbrar essa recessão mesmo à nossa frente, já demos a curva e vemos a recessão à nossa frente, e a grande surpresa, sinceramente, para mim e se calhar para muitos, é a forma como o Bitcoin se tem comportado. Tem sido de facto excepcional. Meus amigos, vamos fazer esta análise, vamos também analisar as outras notícias que são bastantes, vamos falar sobre o que está a acontecer nos Estados Unidos ao nível dos dados de emprego que foram muito, muito surpreendentes. Portanto, pá, pessoal, fiquem aí, acho que vai valer a pena, vamos a isso. Caros amigos, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Alex Cripto. Espero que estejam a usufruir deste feriado, que aproveitem para descansar e, obviamente, ouvir-me, que faz-vos sempre muito, muito bem. Bem, pessoal, vamos então avançar para os dados do emprego americanos, porque os pedidos de emprego, ou melhor, os empregos disponíveis aumentaram. E não era esta a percepção do mercado e a expectativa do mercado. A expectativa era de cerca que abrissem, até houvesse uma diminuição de 8.900 milhões para 8.800 milhões, mas passámos para 9.600 milhões. É verdade, vocês podem olhar para o gráfico, mas a tendência é de baixa. É efetivamente de baixa, isto pode ser apenas um balsozito perfeitamente natural e depois continuarmos com uma tendência de baixa. Aliás, a maioria das pessoas está a apontar exatamente para isso. Mas não deixa de ser uma surpresa, tendo em conta que as taxas estão tão elevadas, a situação económica, obviamente que terá uma tendência de abrandamento, não é? Mas vermos o número de empregos disponíveis aumentar, não deixa de facto mostrar que o setor de empregabilidade americano não está assim tão mal quanto se esperava. E isto pode ser um problema, meus amigos. E porquê é que pode ser um problema? Porque pode abrir a porta ao Fed continuar a subir as taxas de juros, porque obviamente que eles entendem que quanto menos empregos houverem disponíveis, menos pessoas estão a trabalhar. Se as pessoas não tiverem a trabalhar, gastam menos dinheiro. Se gastam menos dinheiro, a procura diminui, portanto, e a inflação vai efetivamente diminuir, que é aquilo que eles querem. Está ainda um bocado longe dos 2%, que é aquela, estamos a entrar naquela inflação pegajosa, como nós falámos em episódios anteriores. E os motivos, pelos vistos, destes aumentos ocorreram em serviços profissionais, empresariais, finanças e outros serviços e fabricação de bens não duráveis, de acordo com o relatório que foi apresentado. Embora o aumento nas vagas em agosto contrarie o declínio de 3 meses, o número de empregos disponíveis estimado pelo JOLTS permanece consideravelmente inferior ao recorde de 12,03 milhões estabelecidos na primavera de 2022. No acumulado do ano, as vagas estão numa média de 9,74 milhões por mês, segundo mostram os dados do BLS. Além disso, dados do site de emprego online mostram que as ofertas de emprego já caíram para, e em alguns casos, abaixo dos níveis pré-pandemia, segundo a senhora Julia Polak, economista-chefe aqui do ZipRecruiter, consoante aquilo que disse à CNN. Esta série de JOLTS é muito zigue-zagueada porque é baseada numa amostra tão pequena e então há muito ruído estatístico, disse ela. De qualquer maneira, não deveríamos ter em consideração muito o espaço de apenas um mês, mas sim a tendência de longo prazo e vermos que a tendência é um regresso gradual a níveis pré-pandémicos. Vamos agora ouvir o que disse o Sr. Mark Zandi, na perspectiva dele do que é que poderá fazer o Fed, tendo em conta estes dados. Yeah, I think so. Obviously it's difficult to predict what the Fed's going to do, but my sense is that they have all the evidence they need to stop increasing rates, at least at this point in time. So you mentioned the job market. Job growth is slowing. That's consistent with a pause in increasing interest rates. Inflation is still high, but it is moderating here nicely, quickly, moving in the right direction. All the trend lines look good, getting inflation back to the Federal Reserve's target. So another reason for the Fed to pause. And then, of course, there's the problems, ongoing stresses in the banking system. Things have stabilized there, but there's still a lot of pressure given the interest rate hikes. So you add it all up, I think it strongly argues for the Fed to pause its interest rate hikes. And I expect that's what they will do. Pronto,
Em resumo, ele disse que não acredita que o Fed vai continuar a aumentar as taxas de juros e um dos motivos principais pelo qual ele disse isso é a situação bancária. Os bancos estão de facto num momento de stress porque as taxas são muito elevadas, o endividamento das pessoas também é muito elevado e, por exemplo, os bancos não querem ficar com casas nas mãos, como já aconteceu no passado. O próprio mercado está a apontar para uma estabilização, ou seja, para uma não subida das taxas de juros. Portanto, ontem o mercado tradicional caiu de uma forma mais expressiva e nós tivemos, de facto, um aumento da probabilidade da subida aqui das taxas de juros para 550, 575, mas agora está novamente a subir, já vai nos 79,6%, a achar que não vamos ter uma subida. Portanto, ao nível das probabilidades nos próximos meses mantém-se exatamente essa tendência, porém temos aqui 30% em dezembro e em janeiro que apontam para uma possível subida das taxas de juros. Portanto, começa a formar-se a ideia que poderá não ter sido a última subida, mas para já a expectativa, conforme aquilo que nós ouvimos, é de manter as taxas de juros. E, meus amigos, terá sido esse o motivo ou não, mas a verdade é que os mercados não estão a reagir muito bem. Okay? Nós tivemos efetivamente um mês de setembro vermelho, como tem sido a panágio nos mercados nos últimos anos, e eles poderão estar a refletir exatamente esse receio que a subida das taxas de juros continue ou não, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que eles estão efetivamente com o receio que nós poderemos estar perante um início de uma recessão. É muito curioso ver como é que a Bitcoin se está a comportar. Reparem bem, o que vocês estão a ver aqui em baixo é o gráfico que faz a correlação entre o Nasdaq, e vamos comparar o Nasdaq porque de facto as tecnológicas faz mais sentido fazer uma comparação com Bitcoin, e aquilo que nós podemos ver é que a correlação desde abril tem vindo a diminuir com o Bitcoin, e está numa fase muito, muito interessante. Porquê? Desde o início praticamente que a Bitcoin existe, que estamos a falar aqui do gráfico de 2013, ela nasceu em 2011, mas aquilo que nós podemos ver é que, por norma, nós temos estes swings muito, muito grandes, e está muito relacionado, obviamente, com os picos que BTC teve, que é perfeitamente normal. E depois também, ou as recessões profundas, que a Bitcoin é efetivamente muito volátil, mas agora aos últimos anos nós temos visto de facto uma correlação maior de Bitcoin, como por exemplo com o Nasdaq, uma certa maturidade da Bitcoin. Mas neste momento nós estamos a perder um suporte importante, que é esta zona aqui dos 0,62, que se de facto for validado, nós podemos voltar a ter uma queda na correlação do Nasdaq. E isto porque é que é importante? Porque se efetivamente nós tivemos uma recessão e, por norma, os mercados não reagem muito bem nessa altura, não é? Nós podemos, de facto, ter aqui a Bitcoin a brilhar um pouco. E há motivos que sustentam essa tese. Vamos supor que estamos a falar de hiperinflação, ok? Como diz o senhor Robert Kiyosaki, certo? Uma das melhores formas de combater a hiperinflação, a inflação muito elevada, é exatamente ter bens duros, digamos assim, sólidos, palpáveis. Eu sei que a Bitcoin não é palpável, mas vocês entendem aquilo que eu quero dizer. Portanto, o ouro, a prata e o Bitcoin. E o senhor aqui, Robert Kiyosaki, diz mesmo que a salvação para as pessoas protegerem as suas economias está em investimentos tangíveis e ativos digitais. A grande vantagem para mim, Bitcoin, é que tem um supply limitado, e por muito que se diga que ouro ou prata tem um supply que pode aumentar de uma forma diminuta, a verdade é que quanto mais escava, mais seguramente vai-se encontrar ouro, mais seguramente vai-se encontrar prata, e quem sabe até aqui nada temos de ir buscar ouro a meteoritos e essas coisas todas. Portanto, acho que Bitcoin tem efetivamente essa mais-valia porque está no seu core, está na sua matriz, está na sua raiz, e a sua premissa que não há mais do que aquela Bitcoin que está prevista, ok? Portanto, eu acho que efetivamente é um dos motivos pelo qual a Bitcoin pode, de facto, brilhar neste mercado de hiperinflação. Outro motivo é aquilo que já disse há pouco. Se as taxas continuarem muito elevadas e se as taxas subirem até, nós poderemos ter de facto uma quebra dos bancos. Eu acho que a situação começa a ficar um bocado complicada e isto já aconteceu no passado. Portanto, se tal acontecer, e nós já vimos exatamente já tivemos um cheirinho disso, em que nós lembro-se daquela queda daqueles bancos ligados até um bocadinho até ligado às cripto, houve uma fuga claramente para Bitcoin, o Bitcoin subiu nessa altura. Portanto, eu acho que são dois motivos.
Ninguém quer isso, ninguém quer viver com uma hiperinflação, ninguém quer viver com os bancos a crescerem, atenção, mas se acontecer, de facto, pode ser um motivo pelo qual eu acho que esta correlação possa, de facto, continuar a diminuir com o Nasdaq e outros ativos do mercado tradicional. Vamos agora falar um bocadinho do Banco de Portugal, que revê o nosso crescimento do PIB em 2023 em baixa, para 2,1% e 2024 para 1,5%. Ou seja, nós estamos claramente a diminuir, segundo a previsão do Banco Central Português, a diminuir ao nível do nosso crescimento. Vai ser uma tendência, eu acho, europeia e mundial, portanto, nada disto surpreende. Quanto à inflação, o Banco de Portugal faz uma revisão em alta de 5,4% este ano e 3,6% em 2024. 2024, reparem, ele fala, segundo aquilo que eu li, no último trimestre de 2024, ele já prevê 3,1%, o Sr. Mário Centeno, mas reparem, vamos entrar em 2025 ainda bastante longe dos 2%, que é o target da zona euro e seguramente de todos os países da zona euro. Vamos avançar então para este gráfico, que eu acho que é muito feliz e mostra muito bem aquilo que eu também já referi há pouco. Nós estamos de facto com a recessão à vista. Porquê? Porque as yields de 10 anos com 2 anos tiveram o tal cruzamento, atenção, e isto por norma tem evidenciado uma recessão, ok? E não tem sido, de facto, momentos muito, muito agradáveis para a economia mundial. Nós tivemos 2 momentos em que não tivemos uma recessão, foi nos inícios dos anos 90 e em 1998, mas por norma nós entramos em períodos de recessão. Tivemos aqui o dot-com bubble no ano 2000, tivemos o housing market crash em 2008, que foi muito, muito agressivo, ok? E aquilo que vocês podem ver é que os mercados tradicionais, depois do pivot das yields, costumam ter uma queda, ok? Bitcoin só passou por isto uma vez e foi algo muito, muito esporádico, foi o crash do Covid, ok? Tivemos este pivot e tivemos de facto uma queda e uma reação de facto muito forte por parte da Bitcoin e depois tivemos a subida aos $60.000. Portanto, só temos um único momento, portanto, a nível estatístico isto é insignificante, não é algo que devemos validar ou ter em consideração, mas neste momento o que aconteceu foi que o Bitcoin efetivamente reagiu muito bem, tirando obviamente 1 ou 2 semanas de crash, que foi seguramente uma das melhores oportunidades que nós tivemos para comprar Bitcoin. Portanto, muita atenção ao que está a acontecer neste momento, as yields estão invertidas, e o que vocês viram foi que os mercados já estão a começar a cair, bem como o SP500 também, ok? Dizer também que, eu até me esqueci de falar disto no último episódio, Bitcoin está a ter um ano de 2023 muito, muito interessante. Reparem, nós só tivemos até agora 3 meses a negativo. O resto tivemos sempre meses positivos. Poderão dizer, fevereiro praticamente é 0, abril também foi muito, muito pouco, setembro também 3,91, mas não deixa de ser um mês interessante para Bitcoin. Numa altura em que tanto se fala de crise e tudo mais. E se nós, se calhar, voltássemos para trás, em 2022, e tendo em conta tudo aquilo que se falava, se as pessoas dissessem assim, vocês até outubro vão ter Bitcoin a ter apenas 3 meses a negativo, se calhar muita gente não ia acreditar. Há muita gente que já sentenciou a Bitcoin e achar que ela não vai cumprir o objetivo pelo qual ela foi criada. Atenção, um claro combate a esse sistema capitalista e a forma como está impregnado, está estabelecido e está viciado, ok? Palavras minhas. E é muito interessante ver o que está a acontecer. Porém, deixo aqui antes disso, reparem que nós tivemos em setembro, foi os piores setembros, não é? O mês de setembro é sempre um mês horrível para Bitcoin, e apenas 3 vezes que nós tivemos um setembro a acabar em positivo. Foi em 2016 e em 2015. E nos anos seguintes, aquilo que nós vimos foi dos melhores trimestres de BTC, ok? Tirando, obviamente, o ano de 2013. Aquilo que nós podemos ver, então, se a história se repetir, é que nós vamos, de facto, ter uns 3 meses finais do ano muito interessantes. Porém, fica aqui o alerta. Se vocês virem 2015 e 2016, reparem, 1, 2, 3, 4, 5 meses a negativo que nós tivemos antes de setembro. 2016, 1, 2, 3, 4 meses a negativo. E nós ainda só tivemos 3 meses a negativo. Portanto, a probabilidade de nós termos no espaço de 12 meses apenas 3 meses a negativos, eu acho que não é muito elevada. Para mim, sinceramente, vai ser uma surpresa
Bitcoin ter este desempenho. Mas sinceramente, se as pessoas não estão à espera, se calhar é até isso que pode acontecer e surpreender todo o mercado tradicional, inclusive, de ter BTC portar-se tão bem num momento de pré-recessão e crise generalizada. Portanto, muito interessante aquilo que está a acontecer com o Bitcoin, vamos continuar a acompanhar isto. Um breve momento apenas para falar sobre a NordVPN. Como vocês sabem, apoiam o Alex Crypto, portanto, muito obrigado à NordVPN por confiar no meu trabalho. E dizer que, se vocês querem dar na internet, convém, obviamente, protegerem a vossa identidade. VPN significa uma rede privada virtual, é um serviço que te dá acesso seguro e privado à internet. Ao encriptares a tua ligação, uma VPN oculta o teu IP e a tua atividade online dos olhos de espiões e mantém os teus dados protegidos de cibercriminosos. Tem-se também garantido um reembolso de 30 dias e podes utilizar até 6 dispositivos para utilizar. Por exemplo, aqui em casa sou eu, a filha, a mulher, toda a gente tem a NordVPN e obviamente que fico mais descansado, que eu não quero, nomeadamente a minha miúda, andar aí, às vezes a gente não sabe onde é que eles andam, e fico sempre mais tranquilo, porque ela assim não tem o seu IP visível, ok? Portanto, é uma necessidade, eu acho que vocês obviamente devem ter uma VPN, seja a NordVPN ou outra, obviamente que se agradeço se quiserem. Subscrevam a NordVPN, tem o link na descrição deste episódio para fazê-lo. Vamos então avançar, obrigado pessoal pela vossa atenção. E vamos agora assim a um mexerico, certo? Olá, sabias que o Kevin McCarthy, foi destituído da líder dos Câmara dos Representantes? Oi, eu não sabia. Então porquê que isso aconteceu? É verdade. Sabias que ele, pelos vistos, fez um acordo com os democratas e então deixaram passar as verbas para o governo não cair ou não ter um shutdown? Então não é que a ala mais radical dos republicanos ficou muito zangada, os trumpistas? Então agora querem correr com o Kevin? Oh pá, a sério? É verdade, a sério. Então correram mesmo com ele, sabias? Pronto, ok. Então e quem é que foi para lá? Nem imaginas, tu nem imaginas quem é que foi para lá. Então diz lá. Foi o Patrick. Eu adoro o Patrick McHenry. Pronto, passado este momento triste, e peço imensa desculpa, eu vou despedir as pessoas que vieram dominar o meu microfone, mas muito curioso agora quem substituiu então o Sr. Kevin McCarthy. Pronto, tudo aquilo que eu disse é verdade, atenção, foi mesmo uma polémica e as pessoas não ficaram satisfeitas, então ele foi despedido, correram com o homem. Isto revela bem como estão as coisas nos Estados Unidos, estão muito extremadas mesmo, dentro mesmo do próprio Partido Republicano, as coisas estão difíceis. Vamos ter umas eleições de 2024 muito interessantes. Pelo menos interessantes vão ser. Então, não é verdade. Então, pelos vistos, a surpresa é que foi o Patrick McHenry que neste momento vai passar então a ser o House Speaker. Isto, meus amigos, é importante porquê? Porque é uma pessoa claramente, eu ia dizer pró-cripto, mas eu vou dizer pró-destituição de Gary Gensler. Como nós já ouvimos, ele não gosta nada do homem. Acho que ninguém gosta, sinceramente. Eu acho que o homem não é muito aprazível de ouvir. Portanto, é interessante haver esta mudança. E se nós achávamos já que o Partido Republicano vai ser claramente um partido mais pró-cripto do que o Partido Democrático, não deixa interessante então ver a terceira maior figura, digamos assim, nos republicanos a ocupar um cargo, a terceira maior figura dos cargos americanos, sendo neste momento ocupado por uma pessoa claramente pró-cripto. Portanto, muito, muito interessante aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos agora voltar então a Portugal. O Banco Central Português discute os avanços do euro digital e a regulamentação das criptomoedas. Portanto, o Banco de Portugal descreveu o euro digital como um meio de pagamento simples e sem risco e que poderá ser usado em toda a área do euro para transferências e pagamento em lojas virtuais e físicas. Contudo, tanto o Banco Central Europeu quanto os países que apoiam a ideia de uma CBDC para a região ainda sofrem críticas acerca do tema. Enquanto uns contemplam o uso da nova tecnologia, outros alegam mais controle por parte dos governos. Nesta semana, o Presidente do Banco de Portugal, Mário Centeno, compartilhou a sua visão acerca da regulamentação global das criptomoedas. E o que é que disse o Sr. Mário? Centeno defendeu a necessidade de uma regulamentação global da indústria cripto. Os reguladores terão de encontrar um equilíbrio cuidadoso entre trazer novos players para o perímetro regulamentar e evitar travar a inovação. Seria míope acreditar que bastará regular a supervisão destes riscos globais e os intervenientes internacionais a nível nacional.
para Mário Centeno, precisa haver uma cooperação e coordenação internacional para criar um quadro robusto e evitar a possibilidade de uma arbitragem regulamentar. Isto eu acho que é senso comum, certo? O que ele está a dizer é politicamente correto, nada a discordar. Os criptoativos e as finanças descentralizadas exemplificam esse risco. Embora os defensores das cripto e DeFi falem sobre a democratização das finanças, não está claro se isso realmente se vai materializar, e especialmente dada a natureza altamente técnica deste espaço. Portanto, são os medos normais de quem, obviamente, não está dentro do mercado das criptomoedas, mas não deixam de ter algum fundamento, porque de facto há muito scam ainda no mercado das criptomoedas. Ainda não está claro se estes produtos altamente voláteis vieram mesmo para ficar. O que está claro, porém, é que a União Europeia não tem estado ociosa, e isso é verdade, comprova-se via o MiCA que foi implementado, já temos uma regulamentação na Europa. É preciso ver, atenção a esta parte final, para mim é a parte mais importante daquilo que disse Mário Centeno, porque eu acho que ali está a pensar claramente em proteger o seu status, o seu corporativismo que existe ao nível dos bancos centrais. É preciso ver como estes desenvolvimentos irão afetar o modelo de negócio dos bancos tradicionais e a sua capacidade de conceder crédito. Ou seja, indiretamente ele está a dizer assim, vocês podem fazer, temos regulamentação, é tudo, ok, tudo bem, tem imenso potencial, é inovador, é fixe, é porreiro, curto bué, mas, se vocês vierem cá mexer no meu nicho, nos meus banquinhos, no banco tradicional, naquilo que me dá pilinho no final do mês, meus amigos, vamos ter um problema. Vamos ter um problema, vamos nos zangar, ok? Pronto, basicamente foi aquilo que eu li isto. Vocês podem ter outra opinião. Se tiver outra opinião, obviamente escrevam nos comentários. Vamos então avançar. Novidades sobre XRP e uma boa notícia. Portanto, a moção do SEC para apelar da perda, no caso Ripple, foi rejeitada. Uhul! A juíza distrital Torres disse numa breve decisão na terça-feira que a SEC não cumpriu o seu encargo legal de mostrar que havia questões legais controladoras ou havia motivos substanciais para diferenças de opinião. O juiz, lembro que no passado o juiz já havia decidido em julho que, embora a Ripple tenha violado as leis federais de valores mobiliários ao vender XRP diretamente a investidores tradicionais, lembro que era o pessoal dos investidores tradicionais que ficaram de facto uma posição mais desconfortável, isso não foi dito para quem comprou, por exemplo, XRP nos mercados, nas bolsas normais, ok? Como as Binance e afins. E este caso é muito importante, porque é o caso de facto que pode determinar aquilo que é uma security e uma não security, e é essencial que o Ripple ganhe este caso. Já tenho dito isto mais que uma vez, quando se fala de outros tokens que foram acusados por parte do SEC que são considerados uma security, é essencial que eles percam esse caso em tribunal, para de facto libertar este fantasma que paira ainda, apesar de menor intensidade, por parte das criptomoedas nos Estados Unidos. Vamos então avançar. Esta notícia é muito interessante. Ex-diretor da BlackRock diz que a SEC vai aprovar ETFs de Bitcoin em breve. O Sr. Steven, não consigo dizer o resto, ex-diretor da BlackRock, acredita que a SEC aprovará então os ETFs de Bitcoin em spot num prazo de 3 a 6 meses. Ele concorda que é muito provável que não seja só o ETF da BlackRock seja aprovado, mas todos sejam aprovados, ok? Ele há 2 semanas atrás teria dito que provavelmente a projeção dele era entre 9 a 12 meses para a aprovação do ETF de Bitcoin de Spot. Neste momento ele acredita mais que será entre os 3 a 6 meses. Na semana passada, segundo o que ele disse, a SEC, em vez de rejeitar completamente toda a lista de aplicações dos pedidos de ETF de spot de Bitcoin, eles apenas pediram comentários, o que é uma melhoria mínima, mas significativa no diálogo. Ou seja, não fecharam a porta, deixaram a porta aberta. Há também o processo da Grayscale que a SEC perdeu, o que significa que eles provavelmente terão que permitir o fundo da GBTC da Grayscale que seja convertido num ETF de spot para Bitcoin. E isto é determinante. O caso que está a acontecer com o Grayscale é determinante para dar jurisprudência para futuros casos que vamos supor que os ETFs não são aprovados. A BlackRock e os outros vão para o tribunal, certo? Já há uma jurisprudência, ou melhor, já, em princípio jurisprudência, quando um caso já omitiu, o juiz já decidiu a favor, digamos assim, da aprovação destes ETFs. Se o motivo invocado pelo SEC for o mesmo, ou eles descobrem outra coisa, ou então, sinceramente, acho que aquilo vai dar ao mesmo. Portanto, isto é muito interessante e estamos a falar de alguém que já anda nisto há muito tempo. Ele diz que trabalha com ETFs há mais de 15 anos e nunca viu tanta expectativa em torno do lançamento de um produto. Portanto, muito, muito interessante.
Também interessante é o que está a acontecer com Toncoin. O Toncoin está ligada ao Telegram, atenção, não pertence ao Telegram, mas tem ligações, obviamente, ao Telegram. E a plataforma Maxed está a investir 10 milhões do seu banco de investimentos em Toncoin. Portanto, Toncoin recebe então estes milhões e Telegram declara que ela será a sua blockchain. E o Telegram mais tem 8 milhões, se não estou enganado, de utilizadores. Posso estar completamente enganado, não me citem nisto, ok? Mas muito interessante. Staking de Ethereum está a bombar e registra alta de mais de 32%. O que não deixa de ser interessante, atenção, é que no passado nós estávamos a falar de taxas 3, 4, 5%, eram muito interessantes e claramente esmagadoras para o mercado tradicional, e neste momento isso já não acontece, certo? Neste momento o rendimento dos títulos de tesouro a 10 anos já vai nos 4,81%, ou seja, já compensa mais que meter o dinheiro nos títulos de tesouro a 10 anos do que, por exemplo, fazer staking de Ethereum. Mas obviamente que eu vou dizer que não, porque eu acredito muito mais em Ethereum do que no dólar. Isto é a minha opinião. Eu acho que a tendência macro será uma desvalorização do dólar e uma valorização de Ethereum. Portanto, mas isto obviamente não me citem nem é aconselhamento financeiro, como é óbvio. E é comprovado por isto. Nós, quando começámos aqui, quando nós tivemos o merge, o staking, se eu não estou enganado, estava nos 12 e tal por cento, já vai em 22,8%, subiu cerca de 10%, o que é bastante interessante. Principalmente quando já é mais interessante ao nível percentual pôr o dinheiro, por exemplo, em títulos do Tesouro. E nós tivemos então esta semana um pump de 32%. Revelador, meus caros, não é? Não acham? Apenas como nota de rodapé, o perfil de Satoshi do Twitter voltou a twittar, portanto já não fazia isso desde 2018. Não é o Satoshi, meus amigos, evidentemente não é o Satoshi. Fala-se que poderá ser aquele senhor, o Craig Wright, que fez um fork de Bitcoin Cash, que tornou a Bitcoin CV não sei das quantas, que pode estar a falar. Portanto, isto é sinceramente apenas uma nota de rodapé. Não pode haver pessoal que pode achar que ele é o Satoshi, meus amigos, não é o Satoshi, ok? Também dizer que, também com nada de rodapé, que eu não ligo muito a isto, sinceramente. Eu acho que o homem fez o que fez, vai ser julgado, espero eu que seja condenado. Portanto, estamos perante o início do julgamento do Sr. Sam Bankman-Fried. Vou-vos dar as notícias da conclusão, mas vai haver agora muita lavagem de roupa suja, muitas coisas vão ser ditas. Eu, sinceramente, não quero dar muita importância a isto, vou sim dar importância ao resultado final. Importância sim, é o que eu quero dar neste momento a este gráfico, como vocês estão a ver. Isto é a dominância de Bitcoin, excluindo as stablecoins, certo? E reparem aqui o que está, que é o halving, ok? Estas linhas. E aquilo que nós podemos ver no halving anterior é que nós tivemos efetivamente um momento em que a dominância estava claramente mais para as restantes altcoins e não para Bitcoin, e depois quando passámos depois obviamente um momento mais em que a Bitcoin está a dominar, e quando nos começámos a aproximar do halving, o que é que aconteceu à dominância? A dominância começou a subir de uma forma gradual e depois se estabilizou até ao halving, ok? E aquilo que nós podemos ver é exatamente o que está a acontecer neste momento. Nós tivemos de facto um período pós-halving anterior, em que a dominância, de facto, de Bitcoin manteve-se estável, mas depois caiu, tivemos a tal chamada alt season, certo? E depois, obviamente, começamos a ter o bear market e a dominância de Bitcoin começa a aumentar. E aquilo que nós podemos ver é que o halving está a aproximar-se, portanto será em princípio em abril-maio de 2024, e se a tendência for a mesma, nós podemos de facto ter uma dominância de Bitcoin a continuar a subir até ao halving, ok? Portanto, acho que este gráfico é muito interessante e ainda não tinha visto este comparativo desta forma. Vamos agora olhar então para o gráfico propriamente dito. Estamos a atingir uma zona que eu acho que é uma zona de resistência, ok? Esta linha azul, não sei porque é que está azul, devia estar a vermelha, e porque já foi o alto de de agosto de 2023 e estamos a chegar exatamente a esse momento. Algo também que eu quero chamar a atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 velas verdes. O número 7 é um número muito importante, portanto tenham em conta que nós podemos estar numa certa exaustão desta subida, que vai efetivamente ser bom para as altcoins, mas continuo a achar que a tendência, olhamos aqui para a mensal, e é claramente de uma bull flag que neste momento está a começar a virar para cima. Portanto, eu continuo a achar baixos mais altos, meus amigos, é a forma mais fácil, nós vemos qual é a tendência continua de alta para a dominância de Bitcoin, e olhando para aquilo que eu disse anteriormente, para o halving, eu acho que nós vamos ter exatamente essa tendência a aumentar e aproximar-me aqui deste target. Eu vou ficar muito feliz se acertar neste target,
porque já ando a falar nisto há tanto tempo. E se eu acertar, obviamente que vou. Aí vou puxar dos galões, mas acertei, caramba. Se eu falhar, olha pá, pronto, paciência, ok? Isto aqui ninguém adivinha o futuro, como vocês sabem. Meus amigos, desejo a todos um bom resto de feriado, beijinhos, abraços e vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.